absurdo, porque tem gente assim que trabalha em casa. Com o preço que a gente paga na internet, não seria algo justo. Com a mudança, os usuários vão ter que adotar novos hábitos. Vai ficar mais difícil assistir aquela série favorita, estudar à distância e até namorar pela internet. Essa medida, como a gente experimenta nos celulares, vai atrasar e retardar demais esse nosso acesso. Eu acredito que eles estão tentando controlar o acesso do público à internet. O que está criando polêmica e até ações na justiça é que a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, permitiu que as operadoras cobrem pelo volume de dados consumido, assim como já acontece em alguns planos de celular. A Anatel está promovendo uma defesa dos fornecedores. Tá? Na verdade, quando proíbe temporariamente essa limitação, o que a Anatel faz é criar uma condição, um requisito a ser cumprido pelas operadoras, para que a partir daí elas possam limitar, para que possam reduzir ou criar franquia e cumprindo essa condição como se isso fosse legítimo. De um plano sem limite de dados, as empresas passariam a cobrar pela quantidade de megabytes consumidos. Imagine uma família. Um filho assiste a um filme no computador. Os pais usam o Wi-Fi da casa para algumas tarefas. A Associação Brasileira de Defesa do Consumidor fez as contas. Numa casa como essa, a internet é acessada diariamente por 4 horas e meia. Isso dá no fim do mês 388 gigabytes, o que hoje, em plena era digital, não é muita coisa. Mas essa quantidade já é maior do que a oferecida num dos planos mais caros de algumas operadoras, o de 300 gigabytes, que custará salgados R$200, muito mais do que custa a maioria dos planos ilimitados que existem hoje. O consumidor vai pagar mais, receber menos. Além disso, não se pode bloquear um serviço que tem que ser prestado de forma contínua. Foi inclusive pela internet que muitos usuários de banda larga fixa se reuniram para reclamar do limite de dados. Nessa página chamada Movimento Internet Sem Limites, com quase 500 mil de participantes, eles dizem que a medida é um retrocesso para os consumidores do Brasil. Eu, por exemplo, só de acessar essa página aqui, já gastei alguns dados, que podem parecer pouco, mas lá no fim do mês agora podem fazer uma grande diferença. Para não correr o risco de estourar o pacote antes de terminar o mês, é importante saber quais são os aplicativos, jogos e serviços que usam mais dados. Baixar um game consome 44 gigabytes. Uma hora de transmissão em resolução padrão num serviço de assinatura de filmes consome no mínimo 1 gigabyte, 10 mil vezes mais que um e-mail sem anexos. Assistir a vídeos por 1 hora no YouTube consome 120 megabytes. Já o uso de redes sociais varia entre 5 KB e 300 megabytes. Até mesmo os sistemas informatizados, como o da Justiça, vão ser prejudicados. Retrocesso em relação à informação, o acesso à informação, um retrocesso em relação à universalização da internet, é um retrocesso em relação ao que o próprio Marco Civil da internet estabeleceu, que só poderia haver interrupção por falta de pagamento, por nenhuma outra causa. Enfim, é um retrocesso em todos os sentidos, em todos os aspectos mesmo. Para oferecer pacotes com limite de dados, a Anatel estabeleceu algumas regras às operadoras. Disponibilizar uma ferramenta de acesso ao consumidor para acompanhar o histórico de consumo e informar quando a franquia estiver próxima do limite contratado. Assim que as operadoras se adequarem, as cobranças sobre o excesso do uso e a redução na velocidade serão permitidas. Complica a vida de todo mundo, dos trabalhadores, dos estudantes também, porque você paga por um serviço que é limitado e quando acaba você fica na mão.